Nessa aula de Python, nós vamos responder a 5 perguntas que são bem simples, mas que são muito importantes para você entender programação orientada a objeto. Em primeiro lugar, o que é encapsulamento? Você vai entender nessa aula mais um pilar. E mais do que entender um pilar, quais são as vantagens de se proteger objetos utilizando programação orientada a objetos? E uma das coisas que você vai ouvir bastante, é verdade que o Python não protege nada? Você vai entender isso nessa aula. Outra coisa que você vai aprender nesse vídeo é como implementar visibilidade de atributos. Você vai entender também o que é visibilidade de atributos. E por fim, um nome um tanto esquisito. O que é mutilação de nome? E falando assim, a tradução em português é meio esquisito, né? Mas o termo é exatamente isso. Name mangling é mutilação de nome. Então fica ligadinho até o final desse vídeo, que você vai entender tudo que eu coloquei aqui. Olá, pequeno gafanhoto! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula aqui do seu curso em vídeo de programação orientada a objetos em Python. O meu nome é Gustavo Guanabara, eu sou seu professor, e agora nós chegamos à fase 10, a 10ª aula, de conceitos. A gente vai ver bastante conceito aqui. Essa, na verdade, é a primeira parte que fala sobre encapsulamento, e nós vamos falar sobre encapsulamento e proteção. E como você pode ver aqui, eu dividi em 2 partes. Essa é a parte 1 e o próximo vídeo já é a parte 2. Isso porque o assunto encapsulamento envolve alguns conceitos que, se eu juntar tudo numa aula, fica muita coisa. E como você me conhece bem, a gente gosta de explicar tudo tintim por tintim em cada detalhe. Então já vai deixando seu like, já vai mostrando para as pessoas. Se você quiser ajudar a gente de verdade, compartilha esse link daqui, o link da playlist completa. Então, se você clica aqui em cima, qualquer aula de programação orientada a objetos, você vê a playlist do mundo 1, do mundo 2, do mundo 3 e agora a orientação a objetos, que seria o mundo 4. Compartilha com as pessoas, fala, olha aqui, a gente está falando sobre orientação a objetos em Python sim, e nessa aula a gente vai ver sobre encapsulamento. Então vamos começar a falar sobre o assunto, mas não antes, sem um recadinho do nosso patrocinador. Com licença, eu interrompo sua aula de Python para mais um recadinho da Academia Hostnet, que é a apoiadora aqui do curso em vídeo. E você já sabe que você pode fazer cursos 100% mão na massa em diversas áreas, só que no recado de hoje eu vou me focar principalmente nos cursos da área de inteligência artificial, que é um dos assuntos mais populares do momento. Assinando agora mesmo a Academia Hostnet, você já tem acesso a algumas jornadas de inteligência artificial, onde pode aprender os fundamentos da engenharia de prompts, do básico ao avançado, vai aprender também a criar sites usando IA e também a criar imagens. E tem também a jornada mais recente, que fala sobre uma técnica chamada engenharia de contexto, você precisa conhecer. E as jornadas de IA não param por aí, porque além das aulas em vídeo, você ainda pode baixar os e-books com todos os prompts e instruções usadas durante os tutoriais, e isso vai facilitar demais o seu trabalho e os seus estudos. Então não perde tempo. Acesse agora mesmo o site da Academia Hostnet, garanta a promoção de 50% de desconto no pacote anual ou contrate qualquer plano cloud da Hostnet, que aí você já garante o acesso aos cursos também. E só para variar, nós vamos falar mais uma vez. Esse slide aqui já apareceu um monte de vezes. São os 4 pilares da orientação a objetos. De tanto eu falar, você vai acabar decorando, se é que você já não decorou. Então, os 4 pilares são abstração, encapsulamento, herança e polimorfismo. Aqui a gente já falou de abstração. Herança, a gente já fez a parte 1, ainda falta a parte 2. Polimorfismo é o último pilar que a gente vai ver. E agora chegou a hora da gente falar sobre encapsulamento. E eu vou colocar aqui do lado um exemplo, eu vou botar alguns exemplos, tá? Um completamente fora da nossa realidade aqui, de seres humanos normais, mas eu vou tentar trazer para coisas mais reais e também coisas práticas na programação. Inclusive, nesse vídeo a gente vai botar a mão em código para eu provar um ponto aqui do quanto é importante precisar fazer encapsulamento. Mas vamos começar com esse exemplo meio irreal nas nossas vidas. Não é irreal porque não existe. Existe sim, mas é irreal na nossa concepção. Você vai entender o que eu estou falando. Imagina o seguinte, você tem um botão. Na sua frente tem um botão. E o que esse botão faz é disparar um foguete, beleza? Então, se você apertar esse botão, você dispara um foguete. E na vida real, se tiver um botão que dispara um foguete, eu vou poder apertar? Você vai poder apertar? Tecnicamente, não. Tecnicamente, vai rolar alguma validação, vai rolar alguma verificação da sua identidade para ver se você pode apertar esse botão, sei lá, como nos filmes, vai ter 2 chaves que tem que ser viradas ao mesmo tempo para poder apertar um botão, ou vai ter o reconhecimento facial, o reconhecimento da sua íris, da sua digital, enfim. Não é tão fácil a gente apertar um botão para disparar um foguete. Agora vamos complementar essa história. Imagine que a pessoa que está na frente desse botão está totalmente autorizada, leu a íris dele, é realmente a pessoa que está autorizada para apertar e tal.
ela vai apertar o botão, ela vai lançar o foguete. Por exemplo, um governante, um comandante militar, enfim. A pessoa que tá ali, ela tá autorizada para apertar esse botão. E aí vem outra pergunta honesta que eu quero te fazer. Essa pessoa que vai apertar esse botão, ela tem que entender todos os mecanismos e todos os procedimentos que vão acontecer desde que ela aperta o botão até o momento em que o foguete é lançado? Ela tem que entender para onde vão os sinais, como esse sinal vai ser tratado, como que o combustível vai ser disparado, enfim. Eu não faço ideia do que acontece quando a gente aperta um botão e um foguete é lançado. Provavelmente você também não. Se você sabe, bota aqui nos comentários. Eu quero ouvir muito tua história. Mas nessa história fictícia aqui que a gente está criando, nem eu nem você poderíamos apertar esse botão, porque teria uma validação de íris, mas a pessoa que está lá na frente e tem autorização para apertar, ela não precisa saber tudo que vai acontecer desde que ela aperta o botão até que o lançamento aconteça. Ela simplesmente sabe do efeito que aquilo vai causar. E isso tudo que eu acabei de te explicar é exatamente o encapsulamento de todo esse processo. O que está disponível para você, para a pessoa autorizada, é apenas um botão e ela sabe que se ela apertar aquilo ali, um foguete vai ser lançado. E isso só basta. E se você pegar um livro de programação orientada a objetos, o conceito de encapsulamento tem tudo a ver com isso. Olha só, encapsulamento visa manter a integridade do sistema, protegendo o estado interno do objeto contra interferência externa não regulamentada. Então olha só, presta atenção. Uma pessoa não autorizada simplesmente não poderia apertar esse botão. Ou quando apertar esse botão, ele vai fazer essa verificação para a pessoa. E outro fato importante, o encapsulamento visa manter a integridade do sistema. Se uma pessoa ela pode mexer em outras coisas além de apertar o botão, pode ser que ela cause um problema muito maior. E aí o encapsulamento do sistema vai permitir isso, vai garantir isso para ela. Deu para entender o processo? Então encapsular é proteger o sistema, o objetivo do encapsulamento é proteger o sistema para que a pessoa que está autorizada, mesmo a pessoa que está autorizada a usar essa parte do sistema, ela não cause problemas mexendo em coisas que ela não deve. O que está disponível para ela é apenas o botão. Ela vai apertar, tendo autorização, o foguete vai ser lançado. Combinado? Deu para entender essa historinha? Só que a sensação quando eu explico essa história em sala de aula é sempre assim, tá, mas lançar foguete? Eu nunca lancei um foguete. Me dá outro exemplo aí do dia a dia. E na verdade eu vou te dar 2 exemplos do dia a dia que aí estão condizentes com a nossa rotina diária. E um exemplo que eu até já citei aqui, o controle remoto. O que a gente faz para proteger os circuitos, a gente não, né? O que o fabricante faz para proteger os circuitos e componentes internos de um controle remoto? Imagina que um controle remoto, quando você comprasse uma televisão, fosse entregue assim para você. Ó, você vê a pilha, você vê os circuitos, você até vê os botões, o botão de volume, o botão de canal, o botão de liga e desliga. Só que você tem acesso também à parte interna toda do controle. Imagina que todo o controle chegasse para tua casa assim. Isso ia causar muito problema, porque além de aumentar o volume e mudar o canal e ligar e desligar o aparelho, você poderia encostar em partes que fossem causar um curto-circuito, quebrar o controle ou até impossibilitar o uso da televisão. E aí o que os fabricantes fazem? Eles colocam isso tudo dentro de uma cápsula. Eles fecham, ele envolve numa cápsula e o que fica exposto para você é apenas a parte acessível. No caso aqui, os botões. No caso da programação, o que fica exposto é o que a gente chama de interface pública. São as coisas que eu posso fazer com aquele meu código. Todo o resto eu não posso mexer porque ele está encapsulado. E se ainda assim, mesmo com o exemplo do foguete, o exemplo do controle remoto, você ainda não entendeu, vou te dar um exemplo de encapsulamento que você também tem no seu dia a dia. Quando você vai tomar um remédio, por exemplo. Dá uma olhada aqui. Qual é o objetivo de usar uma cápsula gelatinosa nos remédios? Você deve tomar algum remédio, se não constante, pelo menos quando fica doente. E aí quando a gente vai tomar aquela cápsula, é exatamente essa que está aparecendo aqui, aquela que são 2 partezinhas assim. Dá até, não sei se você já fez isso, quando é criança a gente sempre tem curiosidade de soltar e sabe que ali dentro tem um pozinho. Isso que está aqui é uma cápsula, o conteúdo está encapsulado e eu vou te dar alguns motivos para que essa cápsula seja necessária. Qual é a importância de tudo estar encapsulado? Em primeiro lugar, essa cápsula ela vai isolar a dose exata dos compostos. Então, por exemplo, se você tem que tomar tantos miligramas de determinado composto, aquela quantidade de miligramas está exatamente dentro da cápsula. Porque tem outros remédios que não são em cápsula, é em pozinho, você tem que tomar, sei lá, os scoopzinhos. Eu, pelo menos, fico sempre em dúvida, o que é um scoop cheio, né? Se tem aquela barriguinha para cima, se ele chega perto da borda, ou eu encho e passo a faca assim, enfim, fica mais difícil de dosar. Então, quando eu tenho que isolar, a dose exata, eu tenho que usar uma cápsula. Porque pode ser, por exemplo, que se eu tomar a dose extra de alguma coisa, eu sofra uma overdose, Eu tenho algum problema por overdose, por dose extra. Ou se eu tomar um pouco menos, não faz o efeito que eu preciso? A cápsula resolve isso. Outra coisa importante que a cápsula dá, ela impede a ação de fatores externos, como por exemplo, umidade, a luz. Pode ser que a umidade afete um determinado componente e ele não faça mais o efeito dentro do seu corpo. Então a cápsula também protege. E por fim, uma última vantagem do uso desse encapsulamento aqui no caso dos remédios, ela também protege o paciente do gosto amargo e da toxicidade direta. Porque, por exemplo,
em alguns casos, aquele pozinho, né, aquele componente, ele tem que fazer efeito dentro do teu estômago, não pode passar pela tua deglutição, né, pelo momento de engolir. E até se você botar ele na boca, ele é muito amargo, ou muito azedo, ou muito ruim, enfim. Então essa cápsula, quando você engole, ela se desfaz dentro do seu estômago, e aí os componentes que estão lá dentro vão fazer efeito no lugar certo. Então a cápsula é muito importante. E tá vendo como no dia a dia, encapsulamento funciona, o conceito de encapsulamento funciona. Ó, vou botar de novo a frase, aquela frase que a gente viu antes. O encapsulamento visa manter a integridade do sistema, que no caso do remédio, o sistema é você, né? Manter você íntegro, protegendo o seu estado interno contra a interferência externa não regulamentada. Então tudo é planejado para a cápsula agir da melhor maneira possível. Seja protegendo o lançamento de um foguete, seja protegendo os circuitos internos de um controle remoto ou protegendo o seu corpo contra o efeito tóxico de alguma coisa que você toma que vai tentar te curar. Viu como o conceito de encapsulamento é importante? Se você entendeu isso, agora é só a gente levar para o código. Mas não sem antes entender as principais vantagens do encapsulamento, agora um pouquinho voltado para a área de TI, mas que também serve para todos esses exemplos que eu citei aqui para você. A primeira vantagem, grande vantagem do encapsulamento, né? Anota isso se você vai fazer um concurso, é segurança e controle. Uma vez que eu deixe só a interface disponível, né, só a parte externa disponível, eu não preciso mexer em detalhes internos, isso garante uma segurança muito grande, isso evita que corrompam os dados dentro, né, do funcionamento do objeto, e eu consigo realizar validações antes mesmo de alterar ou de pegar os dados desse objeto. Então, se eu tenho que mexer num dado de um determinado objeto que está encapsulado, eu tenho que ter autorização para mexer nesse dado. Se eu tenho que pegar esse dado, eu também tenho que ter autorização. Se eu vou mexer nesse dado, tem que ver se a mexida que eu estou fazendo ela é autorizada. Já vai fazer mais sentido para você. Então, essa é a grande primeira vantagem, que é segurança e controle. A segunda grande vantagem é facilidade de manutenção. Isso porque, uma vez que o código está encapsulado, se eu mexer no funcionamento de dentro, não afeta se a interface é mantida. Por exemplo, se o lançamento do foguete, apertei o botão e eles aprimoraram a forma de lançamento, mexeram lá nos mecanismos internos, e o foguete agora, sei lá, é disparado melhor. Se eu não mudei a forma de apertar o botão, a pessoa que está usando, ela não precisa se preocupar. Mesma coisa, comprei uma cápsula de remédio. Eu sei que eu vou tomar essa cápsula do remédio. Sei lá, o laboratório descobriu uma mudança nos componentes que vai fazer mais efeito, vai fazer um efeito melhor no remédio. Então eles podem mudar a parte interna sem problema nenhum, eles podem fazer manutenção nesse remédio, eu vou tomar e os efeitos vão ser melhores. Mas a forma de tomar é exatamente a mesma, não mudou. A mesma coisa para o controle remoto. A terceira grande vantagem é flexibilidade e reutilização. Uma vez que se eu modularizar tudo direitinho, se eu proteger bem um código dentro de uma classe, eu posso utilizar esse código dentro de outras classes, dentro de outros projetos, e sem nenhuma ou com pouquíssima alteração ou adaptação, eu consigo colocar uma determinada classe encapsulada dentro de um outro projeto. E por fim, a última vantagem que eu cito aqui para vocês é a redução de efeitos colaterais. E eu citei isso várias vezes aqui. Por exemplo, eu evito que a pessoa tome o remédio com a dose errada. Eu evito que a pessoa bote um remédio e seja amargo. Ou evito que o remédio seja, sei lá, ácido demais e queime a mucosa da boca. Enfim, eu evito efeitos colaterais. Eu não deixo a pessoa mexer nos detalhes do funcionamento do controle remoto para não queimar um circuito. Eu não deixo a pessoa mexer nos detalhes do lançamento do foguete, né? Só deixo disponível o botão para que o lançamento seja perfeito. Para que não haja nenhum dano no processo, independente do exemplo que você está gostando de seguir aí. Tranquilo? Só que esses 3 exemplos que eu dei são da vida real. Um pouquinho mais difícil na nossa vida e 2, controle remoto e remédio, coisas do dia a dia. Agora, Bara, me traz aí um exemplo focado em TI. Beleza. Vou te mostrar um exemplo focado em código, inclusive com o código que a gente fez anteriormente. Se você olhar aí no módulo, né, durante esse módulo de programação orientada a objeto, a gente fez o exercício 3, não é desafio, o exercício 3, onde a gente fez a conta bancária. A gente permitiu que fizesse saques, depósitos, eu falei que a gente ia voltar nesse exercício depois, inclusive vamos voltar agora. Imagina uma coisa hipotética e que não existe no mundo, que é exatamente o que está aparecendo aqui. Imagina você chegar no banco e falar assim, tô precisando de R$500. Aí o gerente chega para você e fala assim, abre ali o cofre e pega. Pega seus R$500, conta direitinho, depois anota no papel, olha, o Joãozinho fez um saque de R$500. Você mesmo anota, você mesmo gerencia. Isso é possível? E nesse momento você está imaginando, se isso for possível, a pessoa vai entrar lá e vai roubar o dinheiro, enfim, se a pessoa for desonesta. Fica muito mais fácil para isso. Então, a pessoa ela não pode acessar diretamente a conta corrente, ela não pode nem ter acesso ao dinheiro, nem pegar esse dinheiro, enfim, não é possível acontecer isso. Eu preciso proteger isso, eu preciso encapsular esse código. E aí se você fala assim, mas a gente já fez o exercício, ele está encapsulado, ele está protegido. Não tá, e eu vou te mostrar agora que não tá. Vem comigo aqui pro código que a gente vai começar a parte mão na massa.
Então, olha só. Estou aqui na pasta de projetos, né, do Python PO. Não vai na área de desafios, né, não são os exercícios. A gente tem o exercício 3. Você viu aí durante a aula, ó, canto superior direito da tela, em cima da minha cabeça aqui. Você pode ir lá e ver que a gente chegou, né? Se você assistiu o módulo inteiro, você vai ver lá que a gente fez o exercício 3. Basicamente, o que eu vou fazer é o seguinte, ó. Eu não vou mexer nesse exercício 3, eu não vou mexer nesse código, eu vou gerar o exercício 8 baseado nele, tá? Eu simplesmente vou criar uma cópia do exercício 3 para eu não, né, prejudicar o andamento. Então, ó, vou clicar com o botão direito na pasta do exercício 3 aqui no PyCharm e eu vou vir aqui em Refactor e vou Copy Directory. E aí ele vai perguntar aqui, eu vou botar exercício 3 ou vou botar exercício 8, né, no lugar de exercício 3. Só dá OK, ele já gerou o exercício 8 aqui, tá? Eu posso mexer nele. Na verdade, o arquivo ficou como exercício 003, eu vou mudar para exercício 008. Botão direito, eu vou renomear, tá aqui, ó, Rename, e eu vou botar exercício 008.py. Vamos mostrar aqui o seguinte, já que a gente está fazendo, né, a evolução do negócio, também vou criar o meu arquivo main aqui dentro do exercício 8. Então, botão direito em cima do exercício 8, New Python File, e eu vou criar o underline, underline, main, underline, underline, como a gente faz sempre. Vou criar o código base lá, ó. Vamos primeiro criar o def main, vou dar um pass aqui e vou fazer aquele if lá de sempre. Underline, underline, name, igual, underline, underline, main. Já expliquei para que serve isso, né? Na modularização isso aqui é necessário, então já estou fazendo isso aqui no padrão. Outra coisa que eu vou fazer é importar as classes que estão aqui no exercício 008. Então eu vou botar aqui from exercício 008, aqui ó, import asterisco ou conta bancária, né? Conta bancária é a classe que está programada lá dentro, certo? Então tá aqui ó, no meu exercício 008 eu tenho a classe conta bancária, aqui embaixo eu vou ter esse código aqui ó, você vai apagar esse código aqui de uso, a gente vai criar um exemplo normal, aqui eu só vou deixar o código da classe. Tá? Só relembrando aqui rapidamente, e se você quiser digitar, né? Se por acaso você pulou a aula e quer digitar, vou deixar aqui para você poder digitar, né? Mas eu recomendo que você tenha feito isso daqui em casa durante umas aulas anteriores. Então eu tenho basicamente uma classe conta bancária que tem os atributos ID, que é o identificador da conta, o nome da pessoa, né? Do titular, e eu tenho também o saldo que vai na conta, tá? Então quando eu começo uma conta bancária, quando eu crio uma conta bancária, ele faz esses atributos, ele cria, eu tenho que dizer o ID, o nome e o saldo, e ele vai povoar aqui os dados dentro da minha classe, né, do objeto, na verdade. E vai dar a conta criada com sucesso. Outra coisa, se eu der um print nesse objeto, ele vai mostrar os dados da conta. Eu vou fazer uma alteraçãozinha depois nesse daqui, para provar para você como funciona. Eu tenho como depositar um valor, é só informar o valor, ele adiciona esse valor na conta, e eu tenho como sacar o valor, que a gente até fez, ele só pode sacar se ele tiver dinheiro. Não dá para eu sacar 1 milhão da conta se eu tenho só R$1 na conta, né? Então, não existe essa possibilidade. Vamos no código principal aqui, agora que eu já fiz a importação do conta bancária, vem aqui no main e vamos criar o seguinte, ó, C1 vai ser uma conta bancária com o ID 111, o titular vai ser Maria e o saldo vai ser, sei lá, R$5.000. Tá lá. Quando eu executar esse código, ó, executando o current file, né, ele botou lá, a conta 111 foi criada com sucesso, o saldo atual é de R$5.000. Beleza? Tranquilo, funcionou normal. Só que aí é o seguinte, imagina a seguinte situação. Vamos fazer tudo bonitinho. Se eu botar aqui, C1 ponto depositar, sei lá, tem R$5.000, eu deposito 500, eu vou ficar com 5.500, não é isso? Ó, vou executar, depositei, ó, tem uma conta de 5.000, depósito de 500 autorizado na conta 111. Beleza. Se você for dar uma olhada aqui, vou dar um print C1 aqui, print C1. Se eu der um print C1, ele vai mostrar lá, ó, a conta 111 da Maria tem 5.500. Isso porque ela tinha 5.000 no início, depositei 500, agora ela tem 5.500 no saldo. Tudo funcionando lindamente. Eu só vou fazer uma alteração, uma pequena alteração, para você conseguir entender aqui. Esse print C1, ele é o str, né? É a minha função lá, dunder, que é o str. Então, no lugar de botar essa frase aqui, vou até botar isso aqui como um comentário, para a gente preservar o que está feito anteriormente. Eu vou dar um return, ou seja, essa linha de cima não funciona mais. Eu vou dar um return formatado seguinte, assim, ó, estado atual da conta. E só vou mandar o seguinte, eu vou mandar mostrar o self.dict. Vou mandar o dict que ele vai mostrar lá uma lista, uma coleção com todos os dados dentro. Então, se eu executar, ó, com essa alteração, opa, peraí, tá em current file, tem que executar o main, né? Tá lá, ó. A conta 1 foi criada com sucesso, com 5.000, fiz um depósito de 500, e aí eu tenho a conta 111 da Maria com o saldo de 5.500. Beleza? Funcionando. Por que eu fiz isso?
porque agora eu vou começar a fazer problemas. Além de depositar, eu vou fazer um saque também. C1.sacar R$100. Ou seja, olha só, vamos fazer uma conta aqui rápida, para ver se está tudo dando certo. Maria tinha 5.000 quando abriu a conta. Depositou 500, foi para 5.500. Sacou 100, ela pode sacar 100, porque ela tem 5.500, ela vai ficar com 5.400. Concorda? Executei, tá lá, a conta foi criada com sucesso, a depósito de 500 foi autorizado, o saque de 100 foi autorizado, e o estado atual da conta é, a conta da Maria tem 5.400. Beleza? Tá funcionando lindamente, certo? Só que esse código que está aqui não está encapsulado. Eu vou te mostrar por quê. Por que ele não está encapsulado? Porque eu posso mexer no que eu quiser. Eu posso fazer coisas absurdas, como por exemplo, olha só, eu posso vir aqui e fazer um depósito de menos 500. O que seria um depósito de menos 500? Um depósito de menos 500? Isso é impossível. Deveria ser, mas ele vai deixar eu fazer um depósito de menos 500. Olha só o que ele está fazendo. Ou até eu posso sacar menos 100. Basicamente, se eu fizer isso que eu estou fazendo aqui agora, depositar menos 500, ele vai sacar 500. Porque, na verdade, um depósito ele soma, só que somar um número negativo, ele tira. Isso não pode acontecer. Mesma coisa sacar um valor negativo. Se eu sacar menos 100, é como se eu estivesse depositando 100. Eu, faço um saque e eu ganho 100. Não existe isso. Olha só, presta atenção aqui no que vai acontecer. Executei. Ó, a conta foi criada com sucesso, com 5.000. Depois eu fiz um depósito de menos 500, foi autorizado. Ou seja, se eu fiz um depósito de menos 500, eu tirei 500. De 5.500 foi para 5.400. Depois eu saquei menos 100, ou seja, eu botei 100. Ele foi para 4.600. Deu para entender a loucura do negócio? Então, eu não posso fazer isso. Outra coisa que está disponível, dá uma olhada só. Como eu tenho aqui dentro da minha classe o atributo saldo, e eu não fiz nada para proteger ele, né? Ele não está encapsulado, eu posso simplesmente vir aqui, ó, depois de fazer um depósito, depois de sacar, eu posso fazer assim, ó, C1.saldo recebe 0. Fala, caramba, mas aí tu vai tirar o dinheiro todo dela. Olha isso, olha aqui. Eu fiz tudo isso, fiz o saque errado, fiz o depósito errado, mas no final, olha o saldo dela, ficou 0. Ou seja, o código que a gente fez, ele está completamente desprotegido. É como se eu tivesse exatamente naquela condição que eu mostrei anteriormente. O que está acontecendo é exatamente isso aqui, ó. Você está parado na porta do cofre do banco e você pode fazer o que você quiser. Você quer fazer saque? Ó, você quer botar, sei lá, R$3.000 na sua conta e quer sacar 1 milhão? Beleza, não tem problema nenhum. Você quer fazer um saque negativo, quer fazer um depósito negativo? Também pode, campeão, tranquilo. Você quer chegar lá e botar saldo 0 para uma pessoa que você não gosta? Pode, sem problema, tá tranquilo, tá tudo desprotegido. E obviamente, meu pequeno gafanhoto, você entendeu. Não dá para ter um código assim sem proteção. E é exatamente isso que a gente vai aprender a partir de agora. Como eu encapsulo o meu código, como que eu protejo o meu código para que coisas como essa que eu acabei de fazer no código não possam acontecer de forma alguma. E para realizar essa proteção, né, que é o conceito do encapsulamento, a gente tem que entender de 2 conceitos importantes. Um deles a gente vai ver nessa aula e o outro conceito também muito importante a gente vai ver na próxima. O primeiro conceito é a visibilidade de atributos, ou seja, eu não posso deixar o saldo disponível, aquilo que eu fiz por último, botar saldo 0 e ele topou, beleza, tá autorizado, não pode acontecer. Então, a visibilidade de atributos é algo muito importante. E outra coisa muito importante é o acesso aos dados protegidos, ou seja, o saldo é algo muito importante, tem que ser protegido. Como que eu dou acesso a isso de forma segura para que não aconteça isso que acabou de acontecer? E isso, senhoras e senhores, não é um privilégio do Python não, tá? Isso é de qualquer linguagem de programação orientada a objeto. Inclusive o Python é um pouco diferentão. E isso leva as pessoas a acharem que o Python não protege nada, que o Python é inseguro, exatamente como eu falei lá no início da aula. Vamos começar falando sobre a visibilidade, que é o primeiro tópico. A visibilidade, como o nome sugere, é tornar invisível, tornar indisponível determinados atributos. Na verdade, atributos ou métodos, mas principalmente atributos, que é o que a gente vai ver agora. E para qualquer linguagem de programação orientada a objeto, existem 3 tipos de visibilidade. A pública, que é representado pelo sinal de mais. Cara, pega o teu caderno e anota isso, é importantíssimo. O sinal de mais, que já apareceu várias vezes aqui, é só você olhar os exercícios anteriores, está tudo com sinal de mais, significa que esse atributo ou esse método são públicos. Agora, se eu coloco uma hashtag, ficou esquisito aqui, essa hashtag dessa letra não aparece direito, isso aqui é uma hashtag. É protegido, você já vai ver como funciona. E se você botar um sinalzinho de menos, é privado. Então eu tenho 3 tipos de visibilidade: Public, Protected e Private, beleza?
sinal de mais, sinal de hashtag, sinal de menos. Anota essa parada aqui que é importante. Esses não são os sinais que o Python vai usar. Esses são os sinais que a programação orientada a objeto, a teoria de orientação a objetos, utiliza. E eu vou te explicar isso porque eu tenho que te ensinar por que o Python é diferente, mas eu também não posso te ensinar só Python, e aí quando você for aprender outra linguagem orientada a objeto, você vai cair nesses conceitos de visibilidade e não vai entender nada. Então, guarda isso aí no seu coração. Com certeza vai ser importante. Vou te dar um exemplo bem simples, bem genérico de programação orientada a objeto com Python, utilizando esses conceitos de classe e de atributos públicos, privados e protegidos. Considera aqui embaixo, ó, o código que eu coloquei, o código principal, lá, o main. Eu criei um Azinho, um Bzinho, um Czinho, eles são objetos das classes Azão, Bzão e Czão, certo? Tá aqui. Então eu tenho uma classe A, uma classe B, uma classe C e acabei de gerar 3 objetos, Azinho, Bzinho e Czinho. Vou botar o diagrama de classes desenhado aqui do lado. Então eu tenho a classe A, que na verdade é uma classe mãe, tá aqui em cima, tá vendo? E eu tenho subclasses da classe mãe, que são a classe B e a classe C, tá aqui, beleza? Considera, todas as aulas anteriores era assim, ó, eu tenho a classe A e eu tenho 3 atributos dentro da classe A. Nota que antes tem símbolozinhos de mais, tá vendo aqui do lado? Então eu tenho o atributo 1, atributo 2, atributo 3. Dentro da classe A, eles são atributos públicos. E a gente viu lá na aula de herança, que esse sinalzinho, né, essa setinha, né, vazada, é o sinal de herança, ou seja, B é um A e C também é um A, né? Então, aquele conceito de E1. E no mecanismo de herança, eles herdam atributos e métodos da classe mãe. Ou seja, a classe B e a classe C, elas também vão ter os atributos 1, 2 e 3, certo? A classe B tem os 3, a classe C também tem os 3. Isso vem por conta da herança, eu não preciso fazer declaração. Por isso que aqui em B e C eles estão meio apagadinhos. Então, basicamente, B também tem atributo 1, atributo 2 e atributo 3, e C também tem atributo 1, atributo 2 e atributo 3, que vieram por conta da herança. A gente viu isso. Só que agora vamos mudar. No lugar de aqui de cima eu ter os 3 atributos, 1, 2 e 3, como públicos, vamos trabalhar agora com mudanças, com visibilidades diferentes. Dá uma olhada aqui. O atributo 1, ele está com um maisinho. E como a gente aprendeu, acabamos de aprender, eu pedi para você anotar, o maisinho na frente significa que ele é um atributo público. E para uma linguagem orientada a objetos, o que significa um atributo público? É exatamente o que a gente acabou de ver no saldo. A gente pode mexer no saldo, inclusive no meu código principal que está aqui embaixo. Ou seja, se eu declaro um atributo público aqui em cima, ele está disponível dentro desse tracejado todo que a gente chama de escopo. Ou seja, o meu atributo 1, ele é acessível dentro desse pontilhado todo. Ou seja, esse atributo é disponível para a classe mãe, para todas as classes filhas e para qualquer lugar que esteja fora delas. Cara, olha isso. Você fala assim, mas isso é bom. É bom se esse atributo não tiver que ser protegido de alguma maneira, porque ele está disponível para todo mundo. Se eu boto o saldo público, que foi o que eu acabei de fazer, ele é acessível pelo código principal. Foi exatamente aquilo que eu fiz. Eu fui lá no meu código principal, botei saldo recebe 0. Independente se a Maria tinha dinheiro ou não, ela ficou com saldo 0. Isso é perigosíssimo, isso não está encapsulado. Então, cuidado com atributos e métodos públicos. Eles podem ser mexidos a qualquer momento. Vamos falar agora do protegido. Ó, o atributo 2, se você olhar aqui, ó, vou botar a hashtag na frente, significa que ele é protegido. O que significa um atributo protegido? Um atributo protegido, ele fica disponível para a classe atual e para as subclasses. Ou seja, dá uma olhada aqui o escopo como mudou. Se eu tenho um atributo protegido, eu posso mexer nele na classe A, posso mexer nele na classe B, na classe C, mas eu não posso mexer nele aqui embaixo no main, beleza? Essa é a teoria para uma linguagem orientada a objeto. Se eu pegar um atributo, botar ele protegido, eu não posso mexer nele no código principal. Todas as filhas da classe podem acessar. Vai anotando aí, vai seguindo o meu caminho. Agora vamos para o último atributo ali, o atributo 3. Ele está com sinal de menos, significa que ele é private, que ele é privado. Tecnicamente, esse atributo ele só vai ser visível na própria classe. Ou seja, mesmo as filhas, mesmo B e C, não vão conseguir ver o atributo 3 que está aqui, porque ele está privado. Não dá para eu mexer nas filhas, não dá sequer para eu mexer no código principal. Deu para entender como funciona essa teoria? Você anotou tudo bonitinho? Se não anotou, volta um pouquinho na aula e anota. Público é acessível em qualquer lugar, mesmo fora das classes. Protegido ele é acessível na classe, em todas as suas filhas, mas não é em qualquer lugar, é só na classe, nas suas filhas. E privado é somente na classe. Nem suas filhas, nem o código principal tem acesso. Beleza? Anotou tudo? Entendeu direitinho?
Então eu tenho uma péssima notícia para te dar. O Python não considera nada disso. O Python não considera a visibilidade da mesma maneira que outras linguagens de programação orientada a objeto. E se nesse momento você está com raiva de mim, relaxa, você vai entender. Na verdade, essa visibilidade existe no Python. Dá para eu proteger meu código no Python, sim. Porém, o escopo de visibilidade é sempre público. Vai falar assim, lascou. Então agora eu posso mexer no saldo sem problema nenhum. Então, sem problema nenhum é um termo muito forte, porque o Python ele não trabalha com regras rígidas, ele trabalha com uma convenção muito importante. E aí eu quero que você anote esse nome, que é Consenting Adults, que traduzindo para o português são adultos consentindo. E nas próprias diretrizes do Python, ele coloca esse termo, liberdade com responsabilidade. Basicamente, o que a filosofia do Python, a filosofia pythônica considera é a seguinte, cara, as visibilidades existem, mas eu não posso proibir o acesso a um determinado dado. Eu tenho que criar uma convenção para que os programadores olhem essa convenção e falem assim, eu não deveria mexer aqui. Mas se eu quiser ver, se eu quiser mexer, eu posso mexer. Eu até entendo que isso seja um tanto quanto perigoso, mas isso foi uma decisão da filosofia pythônica. E eu vou até ler um pedaço da filosofia que é o seguinte, olha só. No lugar de criar barreiras concretas de modificadores de acesso, os desenvolvedores vão preferir estabelecer uma série de convenções que indicam como o acesso a esses elementos deve ser realizado. É basicamente o seguinte, os programadores Python consentiram, olha só, quando eu olhar essa sinalização aqui, isso aqui é um dado protegido, é melhor eu não mexer. Quando eu olhar essa sinalização aqui, isso aqui é um dado privado, então não mexe nisso. Mas se você quiser, você pode mexer. Isso vai facilitar, né? Esse princípio, ele vai facilitar a construção do código para você conseguir ficar sempre monitorando o que está acontecendo. E aí a própria comunidade, né, a comunidade, né, que define o Python, ela considera o seguinte, se você está pensando em, olha só, a convenção é que essa simbologia que a gente já vai ver, isso aqui torna o dado protegido, mas mesmo assim eu vou mexer, você não está sendo um adulto. Você está sendo um júnior. Você está fugindo de uma convenção que foi estabelecida. Deu para entender qual é a ideia? Então, assim, o Python, ele não é desprotegido. Não é que o Python não protege nada. Sim, ele protege. Ele tem uma convenção de proteção. Porém, se você quiser quebrar essa convenção e falar assim, dane-se, eu vou utilizar. Você pode. Você está autorizado a isso. Isso como desenvolvedor. Não ficou claro ainda? Tá meio confuso na sua cabecinha? Tá achando que você anotou aquilo tudo à toa? Não, você não anotou à toa porque o princípio foi aquele que eu te passei. O que eu tô te dizendo e te deixando bem claro é que o Python não segue todos esses princípios. Mas eu vou te mostrar na prática aqui como tudo funciona. Só que antes eu tenho que te mostrar qual é essa nomenclatura, qual é essa convenção que foi dada. E para isso, eu vou voltar ao diagrama de classe que a gente acabou de ver. Só que dá uma olhadinha aqui, ó, a minha classe A está com uma representação um pouquinho diferente. O meu atributo 1, meu atributo 2, meu atributo 3. O 1 não mudou nada, né? Mas o 2 e o 3 mudaram. Dá uma olhadinha aqui no código, né? Se você está assistindo a aula, olhando para o celular ou mexendo em alguma outra coisa, pausa agora, volta para a tela, olha na tela, porque isso aqui é importante. Para o Python, a simbologia de maisinho, menusinho, hashtag, não funciona. Até para outras linguagens, por exemplo. Você tem Java, você tem C Sharp, não tem. Normalmente, Java e C Sharp, foram os exemplos que eu dei, eles usam as palavrinhas protected, private e public. Para o Python é o seguinte, sempre que você tiver, anote isso também, um atributo público, você não vai botar nada na frente, você só bota o nome dele, atributo 1, certo? Tá ali. Se você quiser tornar esse atributo protegido, você bota um underline na frente. E aí todo programador Python, adultos consentindo, sempre que ele olhar um atributo com underline na frente, ele sabe que o atributo é protegido e que ele não deve mexer diretamente nesse atributo. Deu para entender como é que funciona? Agora, Mário, mas eu quero mexer. Será que eu posso? Já vou te mostrar se pode ou não. Eu já te disse antes, já te dei o spoiler. Pode, mas eu vou te mostrar isso funcionando. Então, olha só, vamos acompanhar aqui pela animação. Ó, primeiro atributo ali. Tá marcado. Não tem nenhum underline na frente. Atributo público. Se eu colocar um underline na frente, atributo protegido. Pode mexer nas subclasses, mas não mexe no código principal. E se eu uso uma técnica chamada name mangling, que em português é mutilação de nome, eu estou criando um atributo privado. Na verdade, o name mangling não é uma forma de tornar privado. Ele foi criado para uma outra coisa, para evitar a inconsistência de nome, repetição de nome de atributo dentro de classe. Só que, aí, dentro da convenção do adultos consentindo, a galera está utilizando o name mangling, né, que você já vai entender como é que funciona, para a gente poder mexer nesses atributos, tornar esse atributo privado dentro da própria classe. Você fala, então se está dentro da própria classe, não dá para acessar de fora. Aí é que tá. Dá para mexer. Não é fácil.
mas dá para mexer. Então, resumindo, independente da forma que você vai usar, sem underline, com um underline ou com 2 underlines, a visibilidade pode ser em todos os lugares. Você pode mexer num atributo privado, num atributo protegido e num atributo público da mesma maneira dentro do código principal. É só saber fazer. Eu vou até te mostrar como fazer, mas nunca se esqueça. O Python utiliza a filosofia, né, a convenção de adultos consentindo. Apareceu um underline, protegido. Apareceu 2 underlines na frente de um atributo, não na frente e atrás. Na frente e atrás é dunder, né, que é o double underline. Né? 2 na frente é name mangling, isso torna o atributo privado, protege ele um pouquinho, mas você vai ver que dá para acessar tudo. E é exatamente isso que a gente vai fazer agora. Vamos ver isso aplicado na prática, mão na massa, utilizando aquele exercício que a gente acabou de fazer. Na verdade que a gente adaptou, né? O exercício 8 foi adaptado do exercício 3 e agora a gente vai fazer a proteção desses atributos. Se você está fazendo esse curso de programação orientada a objeto diretamente do YouTube, saiba que você também pode fazer essas aulas diretamente da nossa plataforma, que é o cursoemvideo.com. É .com, não tem .br. Fazendo pela plataforma, a gente consegue monitorar quais são as aulas que você assistiu e quais você não assistiu. Você também pode fazer uma prova no final, isso tudo sem pagar nada. E se você for aprovado nessa prova e quiser um certificado, você vai precisar pagar uma taxa bem pequenininha, mas você acaba ficando com um documento que comprova o seu conhecimento. Inclusive, esse certificado tem um código de validação. Ele é reconhecido em território nacional e você pode utilizar no seu trabalho ou na sua universidade ou na sua escola para comprovar horas acadêmicas. Infelizmente, eu não consigo fazer isso diretamente pela plataforma do YouTube. Então é por isso que você tem que fazer tudo isso lá pela plataforma do cursoemvideo.com. Espero você lá. Então vamos lá. Seguinte, se eu vier aqui na minha classe e eu vier aqui, ó, eu vou colocar o seguinte, olha só. Vou colocar o ID como público, certo? Ou seja, eu não vou mexer em nada, aí eu faço ele como público, que seria o mais. Vou botar o titular com um underline. Se eu botar um underline aqui, vai ficar um pouco complicado, porque eu vou ter que ficar mudando todos os titulares. Vou te mostrar um macete aqui, ó. Tirei o underline. Vou te mostrar um macete muito legal aqui do PyCharm. Eu quero renomear esse atributo aqui, botando do titular como underline titular. Então, é só eu clicar com o botão direito em cima do nome titular, ó, botão direito, e eu vou rename. Vou clicar em rename, vou renomear ele de titular para underline titular, ou seja, vou tornar ele protegido. Se você quiser, você pode procurar também comentários e strings, tá? Eu recomendo. E eu recomendo também que você mude somente no current file, já que a gente está nesse exercício. Se você tiver num projetão, você vai ter que botar aqui project files, tá? Eu vou botar aqui current file para ele alterar somente o arquivo atual, né? Que é esse exercício 008.py. Vou clicar em refactor, ele achou aqui 7 ocorrências, foram 7? Vou clicar aqui em refactor. Ele já renomeou aqui tudo para titular, quer ver, ó? Aqui eu tinha titular também, cadê? Não foram 7, ele achou na linha 7, não tem mais nenhum. E eu vou fazer aqui o seguinte, a mesma coisa com saldo, ó. Botão direito no saldo, refactor, pode ser refactor rename ou simplesmente rename aqui, tá? Se não tiver rename aqui, vai em refactor rename. É a mesma coisa, tá? Aí no lugar de saldo, eu vou usar underline, underline, saldo, ou seja, eu vou tornar ele privado, entre aspas, né? Vou fazer isso também com current file. Refactor, aí ele botou aqui na linha 8, ele achou e tudo mais, mas ele vai alterar todas as possibilidades, que ele disse onde estão os resultados aqui embaixo. Cliquei em refactor, ele já mexeu em saldo aqui, ó, tá vendo? Saldo mexeu aqui, saldo mexeu aqui, saldo mexeu aqui, beleza. Então eu mexi aqui nos atributos, ou seja, eu tornei ID público, eu tornei o titular protegido, que seria a hashtag, e eu tornei, na verdade, o saldo privado, que seria o sinalzinho de menos lá na teoria de orientação a objetos. Beleza? Vamos executar e ver se ele está permitindo fazer isso daqui. Executei, olha só, ele já está dizendo aqui, ó, olha que doideira. Eu criei a conta com 5.000. O lance do depósito negativo e o saque negativo, eu vou resolver isso aqui de uma maneira simples, tá? Eu vou proibir isso daqui de uma maneira bem simples. Só que é o seguinte, ó, aquele saldo recebe 0, ó, aí você fala, mas o saldo ficou 0. Não, ó, ele tá protegido aqui, ó, o saldo tá 4.600, ele tá protegido, ele não perdeu o saldo. Se eu mexer em saldo, só saldo, ele tá 0, tá? Eu vou explicar como funciona isso, mas o valor não foi perdido, tá aqui protegido. Tá? Protegido não, ele foi privado. Mas vamos lá na prática ver como é que funciona o negócio. Primeiro vamos resolver esse negócio do depositar negativo, sacar negativo. Tem 2 maneiras de resolver. No depósito, eu posso verificar aqui se o valor for menor do que 0, ele vai dizer, olha, você não pode depositar valores negativos, sem problema nenhum. O que eu vou fazer aqui, na verdade, é o seguinte, ó, eu vou fazer com que o valor receba o valor absoluto do valor. O que é o valor absoluto do valor? O valor absoluto de 200 é 200. Valor absoluto de menos 500 é 500.
certo? Ou seja, ele tira o sinal. Ele simplesmente vai considerar só a parte positiva do negócio. Então eu vou fazer exatamente isso para o sacar e para o depositar. Ó, valor recebe o valor absoluto do valor. Ou seja, eu pego o valor absoluto do valor, ou seja, eu tiro o sinal e jogo dentro de valor, a mínima variável, certo? Então, vamos executar agora, que ele vai... Vamos fazer aos poucos aqui, ó. Só um segundo. Vou fazer aqui, ó. C1.depositar R$1.000. Se eu depositar R$1.000, eu tinha 5.000, depositei 1.000 e ele vai ficar com 6.000, certo? Vamos ver. Olha só. Por isso que eu botei o dict. Olha só, aquele dict que eu botei antes serve para isso, ó. Eu tinha lá, eu criei a conta com 5.000, depositei R$1.000, e agora ele tem 6.000 aqui, ó. Olha o saldo aqui, ó. O saldo tá com 6.000. Só que dá uma olhadinha aqui, ó. Olha o meu dict. Eu tenho ID, que é público, 111, sem problema. Eu posso mexer no ID sem problema nenhum. O titular, ele é protegido, que é a Maria. Protegido, teoricamente, eu posso fazer assim, ó. Por exemplo, o nome dela é Maria, né? Se eu botar C1.titular recebe Pedro, ele não vai deixar eu mexer de Maria para Pedro. Ó, se eu executar, o titular continua Maria. O Python, ele faz o seguinte. Se eu botei um atributo titular Pedro, ele vai criar um novo atributo, cara. Eu não gosto disso, tá? Se você me perguntar, eu não gosto disso. Mas ele criou um atributo titular e jogou Pedro. Mas o atributo real é esse daqui, ó. Ele está protegido, Maria. Ou seja, eu mantive o dado lá. Ele não perdeu o nome Maria. O titular, para dentro do objeto, o titular é sempre Maria. Se eu mexi e coloquei Pedro, ele vai colocar um adendo aqui, ó. Ele criou um atributo extra aí chamado titular, porque o meu atributo não é titular, é underline titular. Ou seja, teoricamente ele está protegido. Só que eu consigo mexer. Ó, se eu mexer aqui, ó, simplesmente se eu botar underline titular, aí, ó, ele deixou mudar para Pedro. Ou seja, se eu mexer aqui no lugar de titular para underline titular, ele vai deixar mexer no atributo. Só que lembra do adultos consentindo. Se você está programando, mexendo em alguma coisa, e você teve que no código principal mexer no underline em alguma coisa, você está fazendo coisa errada. Então você, como programador Python, seguindo todos os princípios pythônicos da linguagem, você está fazendo uma cagada absurda. Se você nesse momento olhar e falar assim, beleza, eu quero fazer isso, você está sendo um júnior. Essa é a ideia do adultos consentindo. Você não está no grupo do adultos consentindo. Deu para entender como é que funciona essa filosofia? Eu não concordo 100% com isso. Eu não gosto, mas a linguagem é essa. Isso é indiscutível. Eu tenho que passar isso para você. Então, no seu código, nunca mexa num atributo que começa com um underline. Tranquilo? Aí você vai falar, pô, então beleza, Guanabara. Eu vou fazer o seguinte. Aqui ele deixa. Ele deixa, mas não mexa, pois adultos estão consentindo. Certo? Aí você vai falar assim, poxa, então eu vou fazer o seguinte. Se eu botar C1.saldo recebe 0, ele vai zerar o saldo. Vai zerar? Ó, não vai zerar. Ó, o saldo continua 6.000, mas ele criou um atributo extra aqui chamado saldo e botou 0, porque eu quis. Né? O programador está querendo criar um atributo e botar 0 lá no saldo. Não significa que ele mexeu no saldo do objeto. Ó, o saldo está aqui, 6.000, está protegido, está privado, na verdade. Tá? Aí você vai falar assim, então eu vou fazer o seguinte, se eu botar underline saldo, recebe 0. Agora ele vai mexer. Não vai, olha só. Underline saldo recebe 0, ele ainda manteve o saldo, tá vendo? Ele manteve o saldo. E ele criou um atributo underline saldo, recebendo 0. Isso porque o name mangling, que é a mutilação de nome, ele não cria. Se eu boto underline saldo no meu código principal, eu não estou criando um atributo chamado underline saldo. Eu estou criando um atributo underline conta bancária, que é o nome da classe, underline saldo. Certo? Então ele criou um atributo com esse nome. Aí você fala, poxa, então esse está protegido. Olha só, cara. Se eu fizer C1. conta bancária, underline saldo, e eu executar, olha lá. Aí o saldo de 6.000 se perdeu. Mas, mais uma vez, se você teve que distorcer, segundo a filosofia pythônica, se você teve que distorcer teu código, ele está até reclamando aqui, o próprio PyCharm está reclamando, cara, você não deveria estar fazendo isso. Ele deixa você fazer para depuração, né? Eu preciso debugar, eu preciso realmente saber o que está acontecendo. O Python deixa e ele evita, ele fala assim, cara, se você está fazendo isso, você está agindo como um júnior, você está fugindo do acordo de cavaleiros, que é o adultos consentindo, que é o consenting adults. Ficou claro isso para você? Não é que o Python não protege, ele protege, mas você tem que seguir a filosofia, você tem que seguir o acordo que foi feito. É uma convenção. Se dentro do seu código principal, no seu main,
você está utilizando atributos com um underline ou você está precisando mexer em atributos privados, você está fazendo a coisa errada, você não está programando em Python. Mas se você quiser mexer, pode. Se você quiser olhar para ver o que está acontecendo, você pode olhar para ver o que está acontecendo. Ficou claro? E aí, o que você acha? Eu queria que você botasse aqui nos comentários a sua opinião. É melhor fazer do jeito tradicional? Esse jeito do Python é legal? Você gosta dessa filosofia? Você gostou desse consenso? Bota aqui nos comentários que eu quero ver. E como você viu, além de visibilidade dos atributos, né, que a gente já viu, a gente também tem o acesso aos dados protegidos. Então, assim, nesse vídeo, a gente viu como tratar a visibilidade, como tornar algo público, privado ou protegido, do jeitinho do Python. Mas está faltando como eu vou acessar esses dados. Como fazer isso da maneira correta? Isso a gente vai ver na próxima aula. A gente vai ver métodos assessores, os properties, que é uma exclusividade do Python, que eu gosto bastante, inclusive. A gente vai ver na parte 2 dessa aula, porque agora ficou grande demais. Eu espero que você tenha compreendido, espero que você tenha gostado dessa aula. Se por acaso você está aprendendo Python na escola, ou na faculdade, ou simplesmente tentando aprender sozinho, e ficou muito confuso em relação a isso, lendo livros ou o teu professor explicando, espero que você tenha entendido agora. Como eu falei, eu explico da maneira esmiuçada, não sou obrigado a concordar com tudo, eu não gosto dessa visibilidade, essa liberdade com responsabilidade. Como programador, eu ajo dessa maneira, mas eu não posso obrigar todo mundo a agir. Claro que a comunidade não vai gostar se você fizer. Você vai precisar de ajuda no teu código. Qualquer programador Python, ele vai puxar a tua orelha. Mas você aprendeu a fazer aqui com um curso em vídeo. Eu me despeço por aqui, mas na próxima aula, na aula 11, a gente vai ver a parte 2 de encapsulamento e nós vamos aprender como acessar esses dados. Como fazer com que o encapsulamento funcione de maneira eficiente para evitar coisas como, por exemplo, botar saldo zero numa conta. Mas isso de uma maneira elegante, utilizando acesso a dados. Então nós já temos o encontro marcado, já mantém sua inscrição aí no canal validada, avisa os colegas, traz os amigos e vamos para a aula 11, que ela também está muito caprichada. Um grande abraço, anota tudo, se precisar assista essa aula mais de uma vez e a gente se vê na próxima aula. Um grande abraço e tchau, tchau!